Irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para aqueles que porventura não estavam na sexta-feira, meu nome é Tiago, como o reverendo Fábio apresentou, eu sou pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Colatina, lá no Espírito Santo, e você está convidado, se você passar por Colatina, a nos fazer uma visita. A igreja fica no centro da cidade, inclusive a igreja foi plantada pelo reverendo Francisco Lúcio Pereira, que é pai do Luciano, que é membro aqui desta igreja. E eu tive o privilégio de ter sido ovelha e também tutelado pelo reverendo Francisco. Fui ao seminário José Manuel da Conceição, em São Paulo, retornei, e ele estava em processo de jubilação. Eu fiquei um ano licenciado, acompanhando, fazendo a transição com ele, e depois assumi o pastorado. Isso foi no final de 2013. Então, nós já estamos chegando aí no 10º ano já de pastorado junto àquela igreja. Sou casado com a Monique e tenho 2 filhas lindas igual o pai. Sempre que eu falo, alguém ri, eu não sei porquê. Mas você pode acessar minhas redes sociais e você vai ver as meninas lá, são lindas mesmo. Se é igual o pai, aí cabe a você depois emitir, né? Aliás, o pastor Francisco, quando foi batizar as crianças, ele dizia assim: pai feio e filho bonito. Não é o caso. Então, aliás, a Esté tem 6 anos e a Stephanie 2. A Esté, ela é muito brincalhona, tímida no primeiro momento, mas depois muito brincalhona. E em casa eu falo com ela: filha, você é a cara do papai. Ela fala: não, a cara da mamãe. Aí quando eu estou em público, eu falo: essa menina é a minha cara. Não é, Esté, que você é a minha cara? Você é a cara de quem? Ela fala: do papai e da mamãe. Eu doido para ela falar, né, que é a cara da mamãe mesmo, só para provocar, mas em público ela diz: do papai e da mamãe. Irmãos, sem mais delongas, eu quero olhar com você sobre o tema Só a Graça. Foi dado a nós a tarefa de tratar do tema porque a reforma é ainda importante e trabalhar dentro dos 5 solas. Nós falamos sobre sola Escritura, falamos sobre só Cristo, o reverendo André falou sobre só a fé, e hoje eu vou falar sobre só a graça de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos ler o verso 8 e também o verso 9. Você mantém a sua Bíblia aberta em Efésios 2, que nós vamos olhar esse texto. Mas, neste primeiro momento, quero convidá-lo a ler comigo os versos 8 e 9. Vamos juntos? Porque, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar novamente? Deus, a tua palavra foi lida. Nós já pedimos pela iluminação do Senhor sobre nós e cremos, ó Deus, que o Santo Espírito, que inspirou as palavras que aqui foram registradas, também está no nosso meio, está em nós e há de nos conduzir a compreender esta revelação nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a ideia da reforma protestante tem sido resumido a partir dos 5 solas. E a grande ênfase está exatamente na expressão que antecede cada uma das frases: Escritura, Cristo, gratia, fide e deu glória, que é a expressão sola, que é a expressão que aponta para a ideia do somente. Porque facilmente as pessoas vão agregando coisas a esses itens. De tal modo que o que nós vamos tratar hoje é sobre a exclusividade da graça neste processo e que nos conduz a uma crença verdadeira neste Deus. Essa relação que nós temos com Deus, ela é estabelecida única e exclusiva por ação de Deus a nós. E nós precisamos pensar como que isso se deu naquele contexto da reforma, como que isso é necessário ainda hoje, porque todos nós vivenciamos a realidade de que o ser humano gosta de contar vantagens sobre as coisas. Até quando a gente começa a dizer daquilo que Deus fez, a gente começa a querer colocar um pouquinho daquilo que nós temos feito. E a graça de Deus foi algo redescoberto na reforma para trazer uma correta concepção
da ação de Deus na nossa vida, a ação esta que parte única e exclusiva dele. Mas a doutrina da graça de Deus, ela foi atacada não apenas na Reforma, ela foi atacada já bem antes. Logo no início da história da igreja, você tem um indivíduo chamado Pelágio. E Pelágio faz um ataque duro a isto, porque ele trata sobre a condição do ser humano. E graça tem a ver em compreender quem de fato é o ser humano. Eu espero que nós possamos caminhar hoje, aqui nesta manhã, percebendo quem é o ser humano antes da graça de Deus agir. E quem é o ser humano pós a graça de Deus agir. A graça de Deus, muitas vezes, é definida como um favor imerecido. E não há nada de errado com essa definição. Uma definição correta e que tem perdurado durante muito tempo. Alguns têm chamado a atenção para um detalhe ainda mais. Não apenas um favor imerecido, mas um ato de benevolência para o maior inimigo. Que vai um pouquinho além de um favor imerecido. É um favor, um ato que parte de Deus para alguém que não está no estado de neutralidade. Não apenas que ele não merece esse ato, mas ele merece exatamente o oposto deste ato. Merece a ira cair sobre. E Deus age com graça. Mais do que até mesmo um favor imerecido. Um favor feito para aquele que merecia uma intensidade de punição. Mas Deus resolve tratar com graça. Pelágio não vai chegar a entender sobre isso, porque Pelágio tem um conceito sobre o homem, de que o homem não é tão mau assim. De que a queda, o pecado, de certa forma, não colocou o homem numa condição de morte espiritual, mas apenas arranhou a sua condição. Então, o homem, por si só, tem como responder a isso. Pelágio foi condenado na história da igreja. Mas o semi-pelagianismo, ele tem estado vivo. Não é a ideia total de Pelágio, mas é uma adaptação do pensamento de Pelágio. Isso surgiu, ficou evidente na igreja da época, que não negava a graça. No período da Reforma não era negado a graça à igreja da época. O que ela dizia é que o ser humano tinha em si as suas ações. Não eram boas para serem salvas, não eram suficientes para atrair a ação de Deus para com ele. Mas tinha boa intenção, tinha o desejo, tinha lá as boas obras que eram feitas, ainda incapazes de salvar, mas eram boas obras. E aí a graça viria no meio do caminho, então ia olhando para aqueles que estavam interessados, dava a eles então essa condição de ser aceito por Deus. Era como se aperfeiçoasse aquilo que o ser humano fazia. Pensando um pouquinho, já viu aquela frase assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem cedo madruga. Eu não estou dizendo em outras áreas da vida, tá? A Bíblia diz que ele que não trabalha, que não coma. Então, eu não estou aplicando a todas as áreas da vida. Mas no aspecto soteriológico, não é assim. Não é que Deus está lá olhando e dizendo assim, quem é? Rapaz, esse aqui não está apto não, mas pelo menos esse está tentando. Esse pelo menos tem a boa intenção. Já viu gente que diz assim? Eu tenho pelo menos a boa intenção, pastor. E facilmente nós dizemos que entendemos a graça. Mas a gente diz assim, a graça de Deus olha para a minha situação e vê como eu estou, vê o meu esforço, e aí então Deus é gracioso. Isso é um conceito de graça romana. O nosso conceito, Deus olha e não vê nada. Não vê nada em nós que pudesse atrair a Ele. Daí Lutero vai fazer essa linda frase, que diz assim, o amor de Deus não encontra, mas cria aquilo que lhe agrada. Em vez de buscar o seu próprio bem, o amor de Deus flui adiante e concede o bem. Portanto, os pecadores são atraentes porque são amados e não são amados por serem atraentes. O amor de Deus não encontrou algo em nós. O amor de Deus criou algo em nós. E é isso que é a ideia da graça de Deus.
Mas a graça de Deus é distorcida neste conceito meio que legalista, de querer ver feitos em nós. Mas a graça de Deus também é distorcida num conceito de graça barata. Já viu gente que diz assim, já que é pela graça, então eu vivo de qualquer jeito. É o conceito de graça barata. Ao longo da história teve também, no período da reforma, geraram pessoas dizendo, esse conceito aí que Lutero está apresentando, significa então que santidade não é importante. E a reforma grita dizendo, claro que é importante. Só quem não entende a graça, despreza ou vive como alguém que não foi alcançado pela graça. E é isso que eu quero olhar com você em Efésios capítulo 2, embora não de forma exaustiva, como eu tenho dito durante a conferência, eu tenho optado pelo método de fazer uma exposição teológica da história a partir do princípio bíblico do tema proposto a nós. E aqui em Efésios capítulo 2, você encontra exatamente esta ideia. Olha como que o verso 8 vai trazer para nós esse conceito de que a salvação é feita pela graça, independente das obras. Olha o verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o objetivo de Deus utilizar desse método é para que a glória seja dada somente a Ele. Por que é que não é de obras? Porque antes da graça nos alcançar, o retrato da nossa vida está exposto aqui o retrato, do verso 1 até o verso de número 3. Olha como que Paulo começa dizendo. Olha a descrição do estado em que nós estávamos antes da graça. Ele vos deu vida. Vamos ler agora? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A primeira imagem do estado em que o ser humano estava antes da graça alcançar era o estado de morte. E morte é uma metáfora muito forte. Nós não gostamos muito de morte. Nós não gostamos de ir muito em velório. Nós vamos porque é necessário, porque são parentes, são amigos que tombaram. Mas não é aquela coisa que você fica doido para chegar a um velório. Pelo menos a maioria de nós, né? Quem está doido para chegar a um velório tem alguma coisa aí estranha. A gente não está assim, que dia que eu vou ser convidado para o velório? A gente não tem esse negócio. Morte, quando alguém diz, morreu, choca no nosso coração a ideia, acabou, não tem mais o que fazer. Quando você recebe a notícia de que alguém está muito mal, você fica abatido, abalado, mas se você é cristão, qual que é a primeira atitude sua? Orar. Porque ainda tem esperança. Até quando os médicos chamam a família, conversam e dizem, olha, não tem mais muito o que fazer. Nós ainda oramos. Nós ainda dizemos, Deus, o Senhor pode, se for da tua vontade. O que isso expressa para nós? Que por mais grave que seja a situação, enquanto tem vida, tem esperança. Mas quando está morto, acabou. Nessa perspectiva da vida. E é essa figura espiritual que Paulo usa. Paulo não usa a figura de que o ser humano estava doente, estava mal. Não, o ser humano estava morto. E às vezes em velório a pessoa começa a chorar e dizer, fulano, não vai. Por que você me abandonou? Por que você foi? Ele não está ouvindo. Eu nunca vi alguém responder lá, olha, eu vou voltar então, já que você está pedindo. Não tem como. Essa é a condição antes da graça nos habilitar. Um estado de morte espiritual. Interessante que nós estávamos cercados pela revelação de Deus. Revelação geral de Deus, gritando a nós que Deus é o Criador. Mas morto não consegue ouvir essa voz. Você pode levar o prato mais delicioso para alguém. Quando ele está morto, ele não tem como comer. E essa é a condição que a reforma vem mostrar, resgatar o conceito de Agostinho, mas bem antes de Agostinho, o conceito do próprio apóstolo Paulo. Quem nós éramos quando Deus nos deu vida. Eu espero que você, que já é um cristão há mais tempo, você tenha visto na sua vida diversas obras, diversos feitos, santidade, um caráter mais amadurecido.
E muitas vezes nós começamos a pensar que é por causa deste estado que nós estamos hoje que Deus nos amou. E não, hoje já é resultado daquilo que Deus fez lá atrás. Antes nós não éramos assim. Antes nós estávamos numa condição de morte espiritual. Cercados da revelação. Cercados de todos os lados e até internamente pela lei de Deus que foi gravada no coração do ser humano. Mas mortos espiritualmente. Sem condição de responder. Mas não apenas mortos. Agora Paulo muda a metáfora e Paulo traz a ideia de escravos. Escravos constituem estar preso a alguma coisa. E Paulo vai listar 3 itens que escravizavam o ser humano. Olha aí comigo no verso de número 2 de Efésios. Olha Efésios capítulo 2, verso de número 2. Nos quais andastes outrora, vamos ler? Segundo o curso deste mundo. Só um minuto. O curso deste mundo. Nós éramos escravos porque nós seguíamos o espírito da época. Nós éramos escravos porque nós éramos adeptos daquela teologia de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Seguia o curso deste mundo. Era Maria vai com as outras. Era conduzido, levado. Simplesmente ia. Olha para as pessoas descrentes com quem você convive. Eles não parecem assim? Eles às vezes não parecem surdo para entender aquela verdade tão preciosa. E às vezes o indivíduo tem formação intelectual elevada. Você diz, como que ele não compreende isso aqui tão simples? Porque ele está morto. Você diz, por que ele anda desse jeito como ele vive? Por que ele é levado por uma cultura tão baixa? Uma cultura tão depreciativa de quem é o ser humano. Você começa a conversar com a pessoa e a pessoa não tem nem convicção do porquê ela faz aquilo. Ela faz simplesmente porque todo mundo faz. Essa é a condição sem a graça. Escravos do espírito deste século. Essa é a condição. Mas olha mais, não apenas curso deste mundo, mas ele mostra o segundo agente que nos escravizava. Olha o verso de número 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, vamos ler agora? Segundo o príncipe do ar. Irmãos, que coisa grave. Éramos escravos de Satanás. Essa é a condição. Por isso que a reforma está dizendo, não tem nada que Deus olhasse e dissesse assim, eu vou dar graça a esse indivíduo, porque ele pelo menos se esforça. Se esforça nada. Ele é morto e ele é conduzido pelo mundo e ele é escravo de Satanás. O Deus deste século cegou o entendimento. Irmãos, esta é uma realidade hoje. Não mais sua, se você creu em Cristo, mas das pessoas com quem você convive e ainda não creu em Cristo. E às vezes a gente acha que o melhor argumento vai resolver a incredulidade dele. Não é o melhor argumento. É somente a regeneração. Isso não significa que nós não devemos argumentar, porque Deus usa a nossa argumentação. Mas a condição deles natural é a condição de mortos e escravos. Escravos do quê? Escravos deste mundo, escravos de Satanás. E olha uma escravidão ainda maior, a escravidão de si mesmo. Olha o verso de número 3. Entre os quais também todos nós andamos, vamos ler? Outrora, da nossa carne. Escravos da nossa própria natureza. Você tem uma coisa que as pessoas às vezes não compreendem quando a gente fala de soberania de Deus, de salvação. As pessoas dizem, mas pastor, eu sou um robô? Óbvio que você não é um robô. A responsabilidade humana está lá nos nossos símbolos de fé o tempo todo. A pessoa diz, eu não tenho vontade, pastor. Óbvio que você tem. O problema é como era a sua vontade antes da graça de Deus tocar o seu coração. Você era escravo de uma natureza pecaminosa. Daí Lutero vai escrever um livro que nós temos traduzido como Nascidos Escravos. E a ideia original do livro é a escravidão da vontade.
Porque o grande ponto é isso. Eu e você somos escravos daquilo que o nosso coração deseja. E antes de Deus nos dar vida, o nosso coração, por causa da queda de Adão, nascemos em pecado, desejava o que era mal. Tinha prazer em desobedecer a Deus. Era a maior inclinação da nossa vida. Era em desobediência a Deus. Fazíamos por natureza. Essa é a condição que Paulo descreve. Então nós estamos vendo quem era o homem antes da graça. Quem você era antes da graça. Você era alguém morto, você era alguém escravo. Escravo deste mundo, escravo de Satanás e escravo da carne. E eu espero que você perceba que você que já tem vida, você não pode mais dizer assim, pastor, eu estou escravizado nesse pecado, eu não consigo me libertar. Você consegue, porque Deus já te deu vida. Você não é mais escravo dos seus desejos. Você ainda os tem. A natureza, a velha natureza ainda está dentro de você. Mas você já tem a nova natureza, o homem interior que se reveste pelo Espírito Santo. Eu e você, desde que a graça agiu em nós, nós não somos mais escravos da nossa natureza. Por que isso se deu? Por causa da graça de Deus. Mas antes da graça, olhe para trás e veja quem é a humanidade antes de Deus dar o primeiro ato em benevolência. Por isso, essa condição de mortos, condição de escravos, nos colocava na terceira condição, que era a condição de condenados. Olha lá o verso 3. Vamos juntos, verso 3. Entre os quais filhos da ira, como também os demais. Nós éramos, Paulo está dizendo, nós éramos. Não perca de vista nunca quem você era antes da graça, porque isso hoje vai fazer você querer adorá-lo com gratidão por aquilo que ele fez. E nós éramos filhos da ira. Quem estava irado com essa condição que nós estávamos? Deus. Jonathan Edwards prega o famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu gosto de ilustrar isso, essa realidade de um Deus irado, porque nós estávamos em rebelião contra Deus, com a seguinte ilustração. Pensa você está no hospital, você está vivendo uma fase muito difícil, você está sendo monitorado pelos equipamentos, precisando de oxigênio, se tirar, desligar a máquina, algo terrível acontece com você, você está lá. E de repente entra quem vai tomar conta daquele equipamento todo, que vai monitorar o seu oxigênio. Uma pessoa que você tentou matar a esposa, que você já roubou ele, que você já cuspiu na cara dele, você já falou boas verdades para ele. Ele é o seu inimigo. Tem todas as razões para estar irado com você. Se ele diminuir um pouquinho do oxigênio, já era. Essa é a condição da humanidade aí fora. O ar que nós respiramos pertence a Deus. Por isso que a graça deve ser entendida dentro da graça salvífica, que é a nossa ênfase aqui hoje, mas também é um aspecto da graça geral. Porque mesmo os filhos da ira desfrutam de uma graça de Deus até a manifestação da ira no último dia. Porque eles estão respirando o oxigênio que pertence a Deus. Eles andam no mundo que pertence a Deus. O sol que nasce e brilha sobre eles pertence a Deus. Mas Deus está irado com eles. Porque eles estão em rebelião com Deus. E Paulo vai usar duas expressões para descrever essa condição que nós ficamos como mortos e nos colocou nessa condição. Olha Efésios 2:1.
Ele vos deu vida estando vós mortos, vamos ler agora, nos vossos delitos e pecados. Não necessariamente duas expressões para coisas diferentes. A cultura hebraica tem muito essa ideia de você abranger verdades falando de duas formas, e aqui ele quer dar ênfase para essa condição. E a ideia de delito é a ideia de alguém que está em rebelião, alguém que se desviou de uma verdade da justiça. Então existia a verdade e a justiça, e a humanidade se desvia disso, comete um delito. Se torna um rebelde a esse Criador. E a ideia de pecado é a ideia de ficar aquém do alvo. Você lança uma flecha e ela fica antes do alvo. Essa era a condição. Por isso nós estávamos mortos, escravos, nós estávamos condenados. E a humanidade está. E um dia a ira de Deus vai cair sobre aqueles que não creram em Cristo Jesus. Nós às vezes usamos expressões assim, Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Não existe o pecado fora do pecador. O pecado está no indivíduo. A Bíblia diz que Deus odeia aqueles que cometem o pecado, a não ser que este está em Cristo. Aí sim Deus ama o pecador, porque o pecador foi declarado justo, como nós vimos ontem, pela obra de Cristo. Deus estava irado, não contra algo que era externo a nós. Deus estava irado com aquilo que nós fazíamos. Deus estava irado conosco. E a ira vai cair sobre aqueles que não creram em Cristo Jesus. A salvação é pela graça, mas a condenação é pelas obras. E no último dia, não há um pecado sequer que não será cobrado com justiça por Deus sobre aqueles que não estão em Cristo Jesus. Por isso que o último dia é chamado do dia da vingança do nosso Senhor, o dia da ira, o dia da justiça. E Deus vai derramar isso. Não mais sobre você, não mais sobre mim. Por quê? Porque a graça agiu em nós, olhou para nós, viu em nós o quê? Nada. E Deus então nos amou incondicionalmente. A Bíblia vai descrevendo esse processo, dizendo que nós fomos salvos pela graça, a graça se dá porque Ele nos amou, mas a Bíblia não diz porque Ele nos amou. A Bíblia diz simplesmente que Ele nos amou. O que a Bíblia diz é que a condição não estava em nós. Lutero diz que Deus gerou essa condição fora de nós, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o capítulo 2 de Efésios vem exatamente depois do capítulo 1. Você diz, óbvio, pastor, 2 antes do 1. Mas o que tem no 1? O que tem no 1? Em Cristo. O que Deus fez em Cristo. O 1 é lindo, o 1 é uma grande sentença praticamente. Uma parte dele lá é uma sentença profunda, descrevendo tudo o que Deus fez em Cristo por nós. Mas o 2 quer mostrar para nós, dizendo, não perca de vista quem você era fora de Cristo. E começa dizendo, antes de Cristo você estava assim, assado. Graças a Deus que essa obra da graça tem trabalhado em nós, e nós hoje estamos legais, num certo sentido, comparado com o que já fomos, né? Mas não põe a crença de que Deus começou esse processo no estágio em que você está hoje. E esse estágio que você está hoje ainda não é o final, porque a graça de Deus está nos educando. Eu quero olhar então para você a mudança. Olha lá então, transformados por causa da graça, e aí ele vai citar essa mudança de quadro. Olha o verso de número 4. Verso 4, vamos ler? Mas Deus, esse mas Deus faz toda a diferença. Mas adversativa, contrastando com aquilo que tinha dito antes. Mas Deus não vai derramar a sua ira, Deus vai fazer outra coisa. Mas Deus, vamos ler?
E estando nós mortos, nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está aí a preciosidade dessa expressão de graça. Pela graça nós somos salvos, porque Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. A salvação, a razão dela, está no próprio Deus, quem Ele é. Ele é rico em misericórdia. Bastava dizer que Ele era misericordioso, mas fez questão de dizer que Ele é rico em misericórdia. Aquele que detém todos os poderes, aquele que é todo santidade, também é rico em manifestar misericórdia sobre nós. E Deus então muda o quadro de mortos para vivos, daqueles que eram incapazes de responder, capazes de responder positivamente, capaz de se arrepender, capaz de chorar pela condição em que eles estavam, e capaz de confiar nas obras de Cristo. Isso só acontece porque mais Deus agiu na história. Nunca perca de vista que a sua resposta, e que é bela, e que é bonita, é uma resposta. Primeiro um ato aconteceu na sua história. E olha mais, olha como que Deus então nos deu uma nova agenda. Olha essa nova agenda sendo mostrada para nós, aí no verso de número 6. 6 e 7, vamos juntos? E juntamente com Ele, lugares celestiais, não mais no curso deste mundo, mas em lugares celestiais, não mais seguindo o que todo mundo faz, mas vendo aquilo que Jesus fará. Olha o verso 7, para mostrar nos séculos vindouros, vamos ler? A suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. De mortos para ressuscitados, de escravos para reinando com Cristo. Eu e você estamos nesta posição por causa da graça de Deus. Éramos inimigos do rei que venceu, e ele não nos destruiu, ele nos colocou na mesa dele, e diz, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu farei no último dia. E nós já enxergamos lá na frente, por causa da graça de Deus. Essa graça não pode ser barata, essa graça não pode ser desfrutada por nós e nos levarmos a vivermos de qualquer jeito, não. Essa é a grande razão da nossa transformação. O maior combustível para a nossa santificação não é uma série de regras, é exatamente olhar para a cruz do Calvário e ver o amor de Deus. E aí sim, as leis de Deus se tornam para nós prazerosas, porque a lei do Senhor revela quem é esse Deus gracioso. Revela esse padrão de um Deus que não está querendo nos esmagar, mas está querendo nos tornar parecidos com o Filho dele. E a minha pergunta para você que está aqui nesta manhã, qual é a concepção que você tem do Deus que você serve? Qual é a visão que você tem de você mesmo? Nós, às vezes, vamos criando visão sobre nós elevada. E por isso nós começamos a achar que ninguém nos valoriza. Ninguém olha para aquilo que eu estou fazendo, pastor. Eu trabalho tanto e ninguém vê. Eu queria só que Deus me desse aquilo que eu merecia. Frases como essa não fazem sentido nenhum quando você entende a graça. Paulo diz, o que é que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que você vangloria? E olha então o que é essas obras que você e eu fazemos. Essa nova agenda de Deus. De alguém que está reinando. Olha lá o verso de número 9, de Efésios 2. Não de obras para que ninguém se glorie, a nossa salvação não foi de obras. Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela.
não de obras, mas para as boas obras. As obras não são a causa da nossa eleição, a causa da manifestação da graça. As obras são resultados da graça de Deus na nossa vida. Comece a olhar para as coisas boas que você faz, de ajudar alguém, de semear no reino de Deus, de consolar aflitos. E comece a ver que estas foram as obras que Deus de antemão preparou para que você andasse nela. Ele pegou a sua vida que estava para cá e direcionou para as obras dele. E é só por isso que você está fazendo. Tem um escritor que tem um livro muito interessante, uma pregação dele lá em Tito, sobre a graça teimosa. David Evelyn. A graça teimosa de Deus. Porque depois que Deus nos deu vida, depois que Deus implantou em nós essa condição de responder positivo a Ele, Ele nos dá as boas obras para que nós andássemos nela. Mas nós somos alunos difíceis demais. A gente está aqui olhando o mundo e querendo dar as mãos para o mundo e ser levado pelo mundo. Deus está dizendo, não, filho, é para cá, filha. É aqui, ó, as boas obras eu preparei para você. Através da obra de Cristo, colocando o Espírito em nós, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Eu e você precisamos, depois de 506 anos depois da reforma, voltarmos para o conceito de não graça mais alguma coisa, e sim o conceito de só a graça de Deus. Só a graça fez você se tornar quem você é hoje, e louvado seja Deus por isso. Mas a graça de Deus ainda está trabalhando. Há muitas boas obras preparadas para que você ande nela. Você vai vivenciá-las amanhã, depois de amanhã, até o dia da volta de Cristo. Vive intensamente aquilo que a graça faz na sua vida. Sirva intensamente quem tem que ser servido. Se gaste nesse reino, porque é o melhor reino da história. É a maior obra da história. Isso acontece porque partiu em Deus nos escolher antes da fundação do mundo, para nos tornar recebedores dessa ação benevolente que Ele faria. Eu quero terminar pontuando com você duas questões. A primeira delas é que eu e você não precisamos viver por aí em busca de coisas para nos fazer sentirmos amados. A sociedade quer se reafirmar e as pessoas estão em busca de sentir-se amado. E nesse sentido as pessoas têm vivido cada vez mais destruídos por dentro. Vivido com capa externamente. E se agarrando em coisas para dizer, olha, eu sou importante. Você já viu o carro que eu tenho? Você já viu a profissão que eu tenho? Você já viu o título que eu tenho? Não há nada de errado quando Deus nos dá essas coisas. Mas a nossa identidade não depende destas coisas. A nossa identidade não depende do que os outros vão falar sobre quem nós somos. Hoje há em voga a ideia muito de um coach, dizendo, você. A Escritura vem dizer, não há nada em você. Mas você é amado por Deus. Isto basta. Isto é suficiente. O que mais tenho eu na terra? O que mais eu preciso se eu tenho o amado da minha alma comigo, que é o Senhor? Jó entendeu isso. Jó diz, eu serei fiel ao meu Senhor, ainda que Ele me mate. Porque a graça do Senhor é melhor do que a vida. E vida é bom, não é não? Coisa boa é a vida. Mas a graça é melhor porque trabalha para além desta vida. Você não será mais amado ou menos amado por nada que você possa fazer. Você é amado porque Deus amou você. Louvado seja Deus por isso. E a segunda questão que eu quero que eu e você entendamos
é que nós precisamos, então, manifestar graça aos outros. Afinal de contas, Deus não está nos tornando parecidos com Ele. E há lugar, sim, para justiça nos nossos atos. Óbvio que há. Nós revelamos quem Deus é e Deus também é justo. Mas muitas vezes nós estabelecemos os nossos relacionamentos nessa dinâmica, baseado só em justiça, e dizendo assim, se ele errou comigo, então não tem mais. Por que eu vou dar outra chance para ele? Por que eu vou me relacionar com ele? Você sabe o que ele fez comigo? Isso não revela um relacionamento gracioso. Se Deus tratasse você só com justiça, você estava condenado. Os nossos relacionamentos precisam de justiça, sim, mas o nosso relacionamento precisa de graça. Nós precisamos manifestar graça na forma como nós criamos os nossos filhos, na forma como nós lidamos quando eles quebram com a lei. Não uma graça barata, não uma graça que não percebe a gravidade do que eles fizeram. Foi sério o que eles fizeram. Mas e depois que eles perceberam isso? Depois que eles perceberam que eles são rebeldes, a gente precisa ministrar graça. A gente precisa ministrar graça. Porque nós estamos educando-os para que eles sejam parecidos com Jesus. E eu tenho filha. E às vezes o que a gente quer é só desaguar nossa ira, né? Por isso que a gente briga com eles. A gente tem que educá-los. Dentro da igreja. Uma igreja só caminha se nós entendermos que nós somos pecadores transformados pela graça de Deus em transformação. Paulo diz, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nenhum de nós aqui já somos o resultado perfeito dessa obra que Deus está fazendo. Somos diante de Deus, mas nesse mundo nós estamos em obra. Você deve olhar para o seu irmão e vendo nele uma placa assim, em construção. Porque é assim que você está. E nós precisamos ministrar graça uns aos outros. Tomara que o seu casamento seja um lugar onde a graça de Deus possa raiar e você possa ser um espelho dessa graça, manifestando quem Jesus é dentro da sua casa. Manifestando graça na sociedade que você está inserido. Manifestando graça no trabalho em que você está. Porque o seu Deus é um Deus gracioso. Só a graça nos coloca nessa condição. Vamos orar? Deus, obrigado porque nós podemos nesta manhã, aprender um pouco mais de quem nós éramos antes do Senhor ter nos escolhido. A condição em que nós estávamos, ó Deus. Obrigado porque o seu amor nos atraiu. Obrigado porque o Senhor tem transformado a nossa vida. Obrigado porque nós podemos olhar para esta obra tão preciosa e dizer, não por obras, mas por graça que nós somos salvos. Obrigado porque a salvação, a fé, é um dom de Deus e não vem de nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor gerou o que era necessário para que a tua ira não caísse sobre nós. O Senhor trouxe o teu Filho ao mundo para que ele pudesse suportar toda a ira que cairia sobre nós, suportasse naquela cruz do Calvário naquele dia. Para que nós pudéssemos morrer com Cristo, mas também ressuscitar com ele em novidade de vida. Obrigado por esta igreja, continue a nos abençoar nesse dia do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.